Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos voltar ao universo Lovecraftiano, não é mesmo, senhor Big Boss Douglas? E aí? E aí, galera, como é que vocês estão? Que delícia que é voltar aqui pro nosso queridíssimo podcast Acredite Se Quiser. Pô, me sinto muito em casa aqui, muito em casa. Ô, meu amigo, me caça sucaça. Obrigado. E foi uma honra participar junto com vocês lá do BHQ em Belo Horizonte, né? Pô, foi tão legal conhecer a galera, conhecer os ouvintes. E, pô, como o pessoal é querido, cara. Meu Deus, bicho, assim, a gente tem esse encontro anual, vai ter que ser 2 vezes por ano, não dá pra ser anual, cara. Pois é o primeiro episódio que nós estamos gravando aqui depois do... A gente conversou bastante ali no Zap e tudo mais, mas foi o primeiro episódio que a gente está gravando aqui depois do evento e foi realmente muito bom. Nós podíamos até combinar, né, com os ouvintes e tal, de a gente fazer um encontro, tipo, em julho em Belo Horizonte e talvez no primeiro semestre em São Paulo, sabe? Assim, uma dobradinha, né? Quem sabe, a gente pode pensar. Tirar esse homem de casa é complicado. Pois é, me tirar eu sou tipo o Bilbo, cara. Eu já me meti em muitas aventuras e agora eu quero sossego. então é anual em Belo Horizonte, pronto. Perfeito, meu amigo, perfeito. Mas vamos lá, vamos pra nossa vinheta que hoje o papo promete. Olha aí, promete, hein? Wade Tales, Houdini, Dogon, Arkham House, o chamado de Cthulhu. Acredite se quiser. Douglas, a gente estava conversando aqui e você me falou que a Tábula tá pra lançar uma HQ. Não é bem uma HQ, é quase uma bíblia. São quase 300 páginas, né? Sim, ele já tem 280 páginas hoje. Como nós estamos ainda acertando algumas questões de textos complementares, e estamos fechando com outras 2 HQs de artistas que ainda não confirmaram a presença, então a gente não anunciou, obviamente, existe a grande chance de ele passar de 300, ficar 350, por aí. É um calhamaço. Gibizão lindo de ver, pra estante. Cara, e quando você me falou isso, que você tava lançando esse livro aí, com contos do Lovecraft, contos interessantes, contos macabros, contos de terror dele, eu parei um pouquinho e falei, cara, eu só conheço ali basicamente o Cthulhu e o Necronomicon. E eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que o Lovecraft escreve mais que o Stephen King, cara. Sim, tanto que não é à toa que o próprio Stephen King e o Alan Moore, que são 2 grandes nomes da literatura e dos quadrinhos, são fascinados pelo Lovecraft. Mas ele tem uma produção literária gigantesca. E o que é mais louco é que se tu pegar os livros dele, os contos, né, eles são muito parecidos à narrativa. Geralmente é na primeira pessoa, geralmente ele não descreve a coisa, mas mesmo assim ele tinha uma capacidade de dar medo e de criar o universo que o cara é reverenciado até hoje com toda a razão. Ô Douglas, eu vou me arriscar um pouquinho nisso que eu vou falar e você me corrija se eu estiver errado. Mas acho que o Lovecraft foi o primeiro cara a criar o universo compartilhado, aquele universo expandido. Porque a maioria das histórias dela, elas se interligam. Eu não diria que ele é o primeiro, porque eu não tenho, digamos assim, o estofo literário para dizer, e bater martelo e dizer que ele é o primeiro. Mas, com toda certeza, é um dos primeiros. E eu vou te explicar por quê. O Lovecraft, esse é o primeiro, assim, para situar o nosso público, porque alguns conhecem, outros ouviram falar, mas talvez não estavam muito bem quem é esse tal do Lovecraft. Vamos só para dar uma padronizada, tá? Nós já tivemos, inclusive, um episódio, né, falando sobre Lovecraft. Isso, chama-se O Horror Cósmico de Lovecraft. Isso mesmo. Então, assim, a grande pegada, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o Lovecraft, ele era um cara que produziu muito numa época onde nós tínhamos os livros pulp, que eram livros muito baratos, né? Eram livros que as pessoas liam muito, então nós temos que lembrar que na época as pessoas estavam começando as tecnologias, logo depois teve rádio, depois televisão, etc. Então, a literatura ainda era um lazer muito comum para todas as idades. Então, esses autores, eles produziram muito e ficaram muito conhecidos.
E o Lovecraft, ele tinha uma diferença dos outros autores. Ele mandava cartas para outros escritores que ele gostava e que gostavam dele, e ele sempre incentivou as pessoas a utilizarem os personagens dele. Ele nunca foi, digamos assim, fominha. Ele não era aquele que pegava a bola e saia correndo. Entende? Mas só que assim, havia um respeito. Ninguém saía escrevendo o Conan que não o Robert E. Howard. Entendeu? Sim. Uhum. Porém, o Robert E. Howard e o Lovecraft eram amigos por cartas e ele incentivava o Robert E. Howard a utilizar as suas criaturas. Tanto que tem, nos contos do Conan, o povo serpente que foi criado pelo Lovecraft. Ô Douglas, não sei agora se é o primeiro ou segundo filme do Conan. Ele enfrenta uma entidade cósmica ali, um deus adormecido. O Dagon, cara. O Dagon tá lá. Tanto que lá, se vocês pegar o Conan, acho que é o 2, tem lá, a criatura é o Dagon. Lembra que ele arranca até o chifre? Isso mesmo. Exato. Então, aquilo ali foi uma criação do Lovecraft. Ou seja, eles trocavam muito essas informações. Só que foi muitos anos após as criações do Lovecraft, que um escritor chamado Augusto Derleth, que aí ele que cunhou o que a gente conhece hoje sobre mitos de Cthulhu, tá? Ele é um autor inglês. Ele era um grande fã do Lovecraft e ele que, percebendo esse universo compartilhado com várias criaturas, e as criaturas tinham um certo parentesco, né? Tipo, o Cthulhu tinha um parentesco com o Xanagalabalaga, sabe? E sobrinho do Xilepiqueque. Então, assim, eles tinham quase que uma relação entre eles. Então, na verdade, o próprio Augusto Derleth começou a se estudar e começou a criar este que a gente chama hoje de mitos, né? Mitos de Cthulhu. Então, realmente, é um grande universo expandido que vai além do Lovecraft. Vai, inclusive, para Robert E. Howard, vai para o próprio Derleth e por aí vai, cara. Muitos autores utilizaram isso. O próprio Rei de Amarelo, que não é do Lovecraft, ele apropriou também essa ideia do Rei de Amarelo para dentro do mitos. Então, assim, é um universo muito rico, com muitas histórias e elas muitas vezes se interligando. Na verdade, o Lovecraft, ele não lançou vários livros, ele lançou muitos contos. Sim, alguns até muito curtos, ali de 4, 5 páginas, mas que, cara, conseguem trazer um contexto muito bom e uma história muito fechada, apesar de ser pequena. E como eu falei no início, elas se interligam. Muitas delas se interligam. Muitas delas são totalmente independentes, mas muitas delas se interligam principalmente por conta das criaturas. Exato. Elas são meio que comuns ali em todas as histórias. Ele fala dos mesmos seres, dos mesmos rituais, das mesmas coisas em contextos diferentes, em histórias diferentes. Como se em algum ponto ali várias pessoas diferentes tivessem contato com esses seres, com essas dimensões. E, cara, uma outra coisa que chama atenção também é que acho que ele disputa novamente com o Stephen King o número de filmes com a obra dele que foi adaptada para o cinema, que é muita coisa. Muitas vezes, igual foi o meu caso, quando eu te falei assim que eu não conhecia muito, eu fui pesquisar, vários filmes que eu assisti e vários contos que eu já li são dele, e eu não sabia. Sim, por exemplo, muitos contos dele foram realmente adaptados para o cinema, inspirado no trabalho dele, sabe? Tipo, A Cor Caiu do Espaço, com Nicolas Cage, que é muito bom, não é ruim não, tá? É muito bom. Reanimator é muito bom, cara. O Reanimator é adaptado direto dele. Tem também a questão dos Deep Ones. O Do Além também é outro filme. O próprio O Ar Frio, Sussurro nas Trevas. Sim. Tem vários pontos dele que realmente foram adaptados diretamente do que ele produziu para o cinema. Só que eu arrisco dizer que tem pelo menos 2 filmes que eles não são inspirados numa obra de Lovecraft, mas são inspirados no universo do Lovecraft. E para mim são as 2 melhores obras, digamos assim, Lovecraftianas. Uma delas é o Enigma do Horizonte. Putz, muito bom com o Sam Neill, né, da nave. É maravilhoso. Cara, pra quem não viu esse filme, não vamos dar muito spoiler, mas a pegada do filme é o quê? A nave, ela entra numa espécie de portal, ela atravessa esse portal e é como se o lugar que ela passou é como se fosse um inferno ou um lugar muito tenebroso, e quando ela sai, ela traz algo com ela. Exato. E aí a coisa degringola.
Cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Outro que também é com o Sam Neill, não sei se tu vai lembrar, cara. Nas Montanhas da Loucura. Era na Montanhas da Loucura o nome do filme? É The Mountains of the Madness. Nas Montanhas da Loucura. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Tem tudo que o Lovecraft gosta, que é rituais, terrores indizíveis, e até hoje o filme é muito bom. Recentemente eu vi ele, é muito bom. Eu revi o Enigma do Horizonte tem pouco tempo, e o filme, putz, é muito bom, cara, muito bom. Esse das Montanhas da Loucura também é muito legal. Vale muito a pena. Posso só dizer um último filme com uma dica pra galera assistir? Claro. Porque talvez o pessoal não goste. Tem gente que não gosta de filme antigo, sabe? Tem gente que tem um pouco de preconceito. Tipo, passou de 15 anos de filme e já não quer mais ver. Cara, mas tem muito filme antigo, velho, o seguinte fala, que continua perfeito até hoje. Claro, mas só que tem gente que tem preconceito. Então, pra essa pessoa que tem preconceito e quer ver uma coisa Lovecraftiana boa, em 2020 saiu um filme com aquela atriz que ela é muito boa. Ela fez aquela sériezinha lá dos vampirinhos do Crepúsculo, a Kristen. Como é que é? Kristen Stewart, acho que é o nome Pô, mas dela. no episódio de Vampiro Nosso, você vem falar de Crepúsculo, agora do Lovecraft, você vem citar Crepúsculo de novo. Daqui a pouco sai um HQ do Crepúsculo pela tábula. Ah! Vamos lá, desculpa, mas eu não podia perder a piada. Quer gostemos ou não, Crepúsculo faz parte da história da cultura pop. Oh, meu Deus do céu. É um grande sucesso. Não quer dizer que seja bom. Mas a Kristen Stewart, que é uma atriz boa, ela fez aquele filme agora da Lady Di, ela é muito boa, ela é muito boa. Ela lançou em 2020 um filme chamado Ameaça Profunda. É como se ele se vendeu como o Alien embaixo da água. Só que é muito bom, é filme novo, foi 2020, efeitos especiais excelentes. E eu não vou contar o final do filme, que vai estragar pra muita gente, mas o que eu posso dizer é o seguinte: é um dos filmes sobre Lovecraft sem dizer que é do Lovecraft. Mas a partir do momento que tu sabe que tem Lovecraft nesse filme, quando vocês terminarem o filme, vocês vão querer saber quem são aquelas criaturas, se já não souberem na hora que vê, de tão famosa. Então é um filmão e o final dele tem tudo a ver com Lovecraft. Então, pra fechar nossa recomendação de filmes aqui, pra gente passar pras partes dos contos lá, que vão estar na HQ, eu quero indicar pro pessoal uma série chamada Mestres do Horror. Ela é de 2005, ela tem 2 temporadas. Onde que você assiste isso, será? Cara, isso eu assisti na época na TV a cabo, eu não lembro que canal que passou, se foi no FX, onde foi, mas é uma série... Cara, deve ter nos aplicativos de streaming da vida, ou você pode achar caído do caminhão também, sacou? Torrent! Entendeu? Mas essa série ela tem vários episódios de vários autores famosos de terror. Tem na Prime Video. Aí, tá vendo? E na primeira temporada tem um episódio que chama Sonhos na Casa da Bruxa, que é do Lovecraft. Sim. É um dos melhores episódios da série pra mim. É muito bom, cara, muito bom. Então, quem não conhece, corram atrás porque vale a pena. E você vai pegar de quebradinha ali também vários outros contos de terror de outros autores também, que são muito bons, cara. É uma série ali que eu não recomendo assistir de noite. Falando em séries que adaptam coisas do Lovecraft, na Netflix saiu há uns 2 anos atrás uma série produzida pelo Guilherme Del Toro, que é Gabinete alguma coisa. Mas um dos episódios é a adaptação muito fiel do conto O Modelo de Pickman, que nós vamos ter no quadrinho também. Então vamos falar das histórias então. Isso. E vocês já viram aí que tem muita coisa, então vamos partir lá para as histórias HQ, porque tem muita coisa e vocês podem preparar aí papel e caneta para anotar, que eu tenho certeza que vocês vão querer correr atrás de vários. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Vamos lá, Douglas, vamos lá. HQ vão ter 20 histórias. Talvez tenha mais até o final agora do mês de setembro. A gente está aguardando algumas confirmações, mas 20 são de certeza. Este quadrinho ele vai ter, de certeza, 280 páginas. Ele está sendo vendido tanto no Catarse quanto na Amazon. O link vai estar aqui na descrição das duas opções, né? Tanto a Amazon Exato. quanto o Catarse. O lançamento vai ser no finalzinho de novembro, né? Então, quem quiser dar de presente aí de Natal para alguém, vai chegar a tempo. E qual é a pegada desse quadrinho? O quadrinho ele vai ter algumas histórias que são preto e branco e outras histórias que são coloridas. Vai ter muito artista nacional e vai ter alguns artistas que são nacionais, mas que produziram muita coisa para fora, inclusive. Então, por exemplo, um desses artistas é o Silvio DB, que infelizmente faleceu alguns meses atrás. Vai ter também o Danilo Beirute. Danilo Beirute, ele tem vários quadrinhos, não só da Turma da Mônica, aquela Turma da Mônica adulta, sabe? Como quadrinhos assim, mais pesados, inclusive um dos quadrinhos dele tá virando agora série de cinema. Então, assim, vai ter muito artista bom nesse quadrinho, um quadrinho de altíssima qualidade. E quais são as histórias, assim, que eles vão começar, que nós vamos ter nesse quadrinho?
nós criamos uma espécie de ordem cronológica para a pessoa ler e poder entender este universo do Lovecraft. O primeiro quadrinho vai adaptar a história chamada A História do Necronomicon, que é um conto que o Lovecraft fez, onde ele explica a origem deste livro maldito, né, do Necronomicon, que nós já falamos em alguns outros episódios. Para quem não lembra o que é o Necronomicon, é aquele livro do Evil Dead, do Uma Noite Alucinante, que tinha aquela capa de couro. Feito de pele humana, assim, o couro é couro humano. O nosso quadrinho, vai simular a capa do Evil Dead. Oh, delícia! Entrar aqui nos links, né, e entrar tanto na Amazon quanto no Catarse, vão conseguir ver a capa. A capa é quase igual a do Evil Dead, que é a descrição que o Lovecraft faz, que é um rosto humano dissecado numa capa, sabe? Ficou incrível. O material de quem produziu, inclusive, essa capa foi o Amaury Filho. O cara é um artista maravilhoso. Eu faço questão de deixar essa capa lá no Instagram pra vocês darem uma olhada nela, hein? É incrível. Os outros dois vão ser desenhadas pela Drigo, que é uma artista fenomenal, que ela lançou um quadrinho de humor para maiores de 18, que é o Bicharia, que é muito bom, muito engraçado. É uma espécie de Looney Tunes do inferno. E ela vai fazer duas histórias. Uma é A Cidade Sem Nome e a outra é A Tumba. Esses dois contos, eles falam sobre essas civilizações perdidas. Porque a gente tem que lembrar que no início do século XX, sabia-se da existência do Oriente, sabia-se da existência de civilizações mais antigas, a arqueologia estava muito forte. A gente tem que lembrar que nós tivemos a febre egípcia, né? Onde todo mundo queria falar sobre o Egito e tal, e começou a se descobrir sobre essas civilizações antigas, ancestrais, começaram a se descobrir coisas no Iraque, coisas no Egito. Então, como o mundo já estava começando um processo de globalização, principalmente por causa das viagens de navio e tudo mais, que estavam mais acessíveis, o mito do Egito, o mito de civilizações perdidas, eles interferiram muito na construção da literatura. É só tu lembrar o Drácula, a Maldição da Múmia, e o Lovecraft surfou nisso também. E ele escreveu vários contos dessas civilizações perdidas. Uma delas é desse povo serpente, que seria um povo ancestral, que é utilizado pelo Robert E. Howard, o criador do Conan, também nas suas histórias, em homenagem a isso que o Lovecraft fez. E é muito legal, tanto A Cidade Sem Nome quanto A Tumba, porque para nós que gostamos aí de ufologia, criptozoologia, ela é um grande processo de investigação, onde tu estás investigando essa arquitetura e tem registros de um povo que não é humano. E aí, quem é este povo? E aí, eu não vou dar spoilers, né? Só que acontece que talvez ele tenha durado um pouco mais, o povo. Entendeu? Você tá falando desse povo serpente aí e tudo, eu sou muito fã de jogos Souls-like, principalmente os Souls originais da From Software. Dizem que é muito bom, né? Porra! Tem o Bloodborne, que é praticamente um pesadelo. Você tá vivendo um pesadelo do Lovecraft ali, sacou? Você tá dentro de uma história do Lovecraft e você chega numa parte lá, que é na floresta, que ela é basicamente habitada por seres serpentes, puro Lovecraft. E tem o Dark Souls também, o primeiro, que você vai jogando ali, você chega num ponto que é a Fortaleza de Sen, que é uma fortaleza gigantesca, cheia de armadilhas, que são guardadas por povos serpente. Mesma coisa. Então, eles bebem muito nessa fonte, cara. Muito. É só lembrar, gente, o filme lá do Conan tinha esse povo serpente. Lembra aquele cara lá que depois virava uma serpente? Uhum. Não só o filme do Conan, como a própria ufologia, né? Quando a gente fala aí dos reptilianos e tal, e tudo, isso não é de agora. Há muito tempo já se fala sobre essa existência de algum povo anfíbio ou algo nessa pegada, né? Então, aí vem aquela grande pergunta, né? É tudo literatura, é tudo fantasia ou é inspirado em alguma realidade que a gente desconhece? Nós comentamos isso no último episódio que nós gravamos dele, que será que tudo que ele fala ali é invenção da cabeça dele, essas histórias que ele criou, ou de alguma forma ele teve acesso a isso aí e estava só contando o que ele viu ou o que ele ficou sabendo desse outro lado? Algumas pessoas, porque no Lovecraft tem muito essa questão de sonhos, né? Uhum. Muito profecia e tudo mais. Algumas pessoas acreditam, sim, que o Lovecraft era uma espécie de avatar, era um cara que, na verdade, ele via esse universo de uma outra realidade e transformava em literatura. Mas, na verdade, ele estava recebendo mensagens desse povo. Porque, se tu parar pra pensar,
muitas coisas que hoje na ufologia a gente discute, principalmente após a década de 40, o Lovecraft já estava falando através de literatura décadas antes, ali em 1920, 1915. Ele já estava falando sobre povos que viviam em outra galáxia e se comunicavam conosco, falava sobre deuses ancestrais que já tiveram aqui na Terra, já dominaram a Terra e aí hoje estão escondidos sob o mar. Tipo, o próprio Cthulhu, ele está na Terra, só que escondido no mar. Ô Douglas, um bom tempo atrás mesmo, põe aí uns bons 30 anos. Eu gosto muito de ler, sempre gostei, mas eu era muito mais viciado em literatura, em livros e tal, quando eu era mais novo, que não tinha internet, não tinha nada, e era meu campo ali pra mim entrar nesses mundos de fantasia que eu gostava. E eu lembro que eu vou até te pedir desculpa que talvez eu atropele aí as suas histórias, mas eu lembro que eu peguei um livro de conto uma vez, e entre os contos tinha um que chamava O Cão de Caça. Cara, que é basicamente a história de dois ladrões de túmulos que eles saem de noite aí violando cemitérios e tal pra tirar bens que foram enterrados com as pessoas, e eles se deparam uma hora lá com um túmulo, sei lá, de 5, 6 séculos atrás, e quando eles abrem esse túmulo, eles encontram o Necronomicon dentro do túmulo. O Necronomicon, ele é interessante, porque assim, o que o Lovecraft fala sobre o Necronomicon? Ele é um livro escrito pelo Abdul al-Zared, ou Al-Zared, que é o conhecido como o Árabe Louco, que teria tido visões de segredos cósmicos, e ele colocou isso neste livro, que é um livro maldito, onde as pessoas que leem, que acessam esse livro, acabam tendo acesso a este mundo, a essas magias, a essas coisas demoníacas e ancestrais e de outras dimensões, abrindo portais, criando maldições, alguns usando como item de bruxaria. Então ele é um livro que acaba permeando várias histórias dele mesmo, e depois foi utilizado por muitas outras pessoas, né? Eu ia te perguntar isso, porque o Necronomicon é conhecido como o livro dos mortos, o livro proibido dos mortos. Sim, tem vários nomes. O Necronomicon, o livro maldito, o livro dos mortos, entendeu? E aí tem coisas que é muito interessante. Ele tem páginas que às vezes estão soltas por aí. Sabe-se que as primeiras versões, a versão original é feita com pele humana, e a capa também é feita com pele humana. Mas tem olha que interessante, tem duas versões do Necronomicon que estão em duas bibliotecas muito famosas nos contos do Lovecraft. Uma é na biblioteca da Universidade de Miskatonic, que é uma universidade fantástica que ele criou lá em Massachusetts, na cidade dele, né? Em Providence. Então seria essa universidade fictícia. Ela é lá, tanto que, por exemplo, quando tu vai ler A Cor que Caiu do Espaço, o profissional, ele é um engenheiro lá da Universidade de Miskatonic. Então, sempre que ele quer vincular alguém acadêmico, ele diz que é da Universidade de Miskatonic. E a outra universidade, que tem uma cópia do Necronomicon, é na Universidade de Buenos Aires. Então, teríamos dois Necronomicons acessíveis ao público. Mas tem esse Necronomicon que é o perdido, né? Que é o original. No Evil Dead 3 ou 4, esse último que saiu, essa nova releitura, chegasse a ver? Claro, o do prédio. Do prédio? Sim, claro. Pra mim, eu amei esse filme. Eu também. Putz, tanto o primeiro remake quanto esse segundo foram maravilhosos, cara. O remake foi muito bom e esse é muito bom também. Não sei se tu notou, tanto no primeiro do remake quanto neste, havia um Necronomicon lá dentro. E eles têm capas diferentes. Ou seja, eu acredito que os produtores estejam criando um universo onde existem alguns Necronomicons perdidos. Tanto que este do prédio estava num cofre, lembra? Sim, aham. E aí, quando se descobre o Necronomicon, dá o rolo. É, porque você pega o livro ali, ele é diferente do primeiro Evil Dead, igual você falou. E é primeiro do remake também, é diferente do remake também. Cara, eu acho esse conceito dele que ele criou do Necronomicon fantástico, porque igual eu te falei, que ele foi sei lá, eu pus na minha cabeça que ele era o pioneiro, mas de repente você falou que ele não era. Não é que eu disse que não era. Eu não tenho certeza se ele é o primeiro a criar esse universo compartilhado. Eu realmente não sei. Mas que eu tenha conhecimento é ele. Pois é, mas o meu ponto é que todo mundo em algum momento tem contato com o Necronomicon nas histórias dele. Ah, não. Dentro do universo dele, com certeza existe um universo compartilhado. Isso não há dúvida. Não, é muito legal. Mas vamos lá, senão eu vou atropelar aqui, como são muitos contos. Se eu for ficar puxando os que eu lembro aqui de cabeça, eu vou acabar te atropelando. Mas vamos lá, cita o próximo e a gente vai discutindo em cima. Outro que nós vamos ter é o Dagon. O Dagon, só uma dica para os nossos ouvintes.
A editora Darkside, ela fez uma coletânea de contos do Lovecraft em 2 volumes. Na Amazon, tu consegue achar com promoção a uns 50 pila cada um. Às vezes 60, por aí. São 2 livros maravilhosos. Eles reúnem quase todas as obras do Lovecraft. E são muito bons, muito bom de ler, a tradução está muito bem feita, as capas são muito bonitas, valem muito a pena. O Dagon, tu acha facinho na internet, traduzido. Ele é um continho curtinho. Ele é um conto que, sei lá, cara, deve ter 10 páginas. Ele é uma ótima porta de entrada para quem quer ler alguma coisa do Lovecraft. Porque ele mostra tudo que o Lovecraft gosta de escrever. A pegada é muito legal, porque a pegada é o seguinte, qual é a história? É um cara que sobrevive a um naufrágio, e neste naufrágio ele teve acesso a uma visão, a uma área no mar que emerge, na verdade, se tornando essa parte seca, e lá dentro tinha um grande monolito. E neste monolito aparece uma grande criatura, uma criatura chamada Dagon. Essa criatura, na verdade, não é uma criação original do Lovecraft. A primeira vez que ela é citada é na Bíblia, tá? É mesmo? Sim. Dagon era um deus sumério, que não me falha a memória. Ele tá na Bíblia, ele aparece, por exemplo, lá na história de Sansão. Lembra de Sansão, do homem bem forte? Sim. Lá eles tinham culto a Dagon. Acho que eram os filisteus, que não me falha a memória. E Dagon era um deus mesopotâmio, né? Que era um deus meio peixe, né? Era um deus meio homem, meio peixe. E aí o Lovecraft, né? Ele adota esse Dagon como uma dessas criaturas cósmicas, e esse homem tem essa visão. E aí o que é legal é que tu acompanha a vida deste homem após essa experiência. Então ele tá em casa enlouquecendo, escutando barulhos, vendo marcas de mão na janela, e tu vai entrando na vibe dele, cara, e tu já não sabe se ele enlouqueceu, se alguma coisa tá indo atrás dele. Cara, é um conto excelente, curtinho, e no nosso quadrinho nós vamos ter não só a adaptação deste conto, como uma história que se passa alguns anos após o conto, no caso como se fosse o neto ou o filho dele, sabe? Então vão ser 2 contos que vão ter inspirados em Dagon no nosso quadrinho. Cara, Dagon tem um filme muito bom de 2001 que chama Dagon, que é a história de um casal que tava fazendo, eu não lembro direito, estava fazendo uma viagem de barco, uma coisa, sofre um acidente, um naufrágio, e eles vão parar numa ilha pesqueira na Espanha, se eu não me engano. E lá eles descobrem que essa vila pesqueira que é isolada do mundo e tal, adora um antigo deus do mar, que é meio humano, meio alguma coisa, que é o Dagon. Sim, tem tudo a ver, tem tudo e esse filme é muito bom, cara, muito bom. Tem tudo a ver, cara, porque é exatamente isso que o Dagon é esse deus peixe, né, que era adorado na antiguidade, e o coisa ele traz ele. É muito legal, cara, é muito legal. Citando novamente o Bloodborne, lá na DLC, tem a última área da DLC, que é a área mais difícil do jogo, é a Vila dos Pescadores. E lá você enfrenta um ser que claramente é inspirado no Dagon. Sério? É. Ah, não, então esse jogo aí, com certeza, ele é totalmente Lovecraftiano, então. Total, cara. Os seres ali, as coisas. Inclusive, você vai jogando o jogo ali, você vai ganhando pontos de conhecimento. Você começa com 0, mas à medida que você vai jogando, passando áreas, enfrentando os chefes de área, você vai matando eles, vai ganhando pontos de conhecimento. E você começa a ver coisas que antes você não via. Só que se você juntar muito ponto de conhecimento no jogo, você começa a ficar louco. E você começa a perder energia, toma dano. E é muito legal. Nossa. Mas essa última área aí da Vila dos Pescadores, você enfrenta uma criatura lá que chama Órfão de Cos, que é um filho de uma entidade cósmica, tá? Ó, tá aí, ó. Exato. E você enfrenta ele. E, cara, é muito foda. Bloodborne é o puro suco do Lovecraft. É o puro suco de Lovecraft. Quem gosta de Lovecraft e não jogou Bloodborne não conhece a melhor obra baseada em coisas do Lovecraft que existe. Eu já ouvi falar muito bem disso. Eu já ouvi falar muito bem disso. Outro conto que nós vamos ter é a famosa A Música de Eric Zahn. E ela é desenhada pela Gil Guimarães, que é uma artista que produz lá pra fora, tem vários quadrinhos internacionais, e ela tem aquela imagem mais fotorrealista, sabe? Aquele quadrinho que parece que é foto, mas é tudo pintura, é tudo desenho dela. E a música de Eric Zahn, qual é a ideia dessa música? Que a música, ela abre portais. E é uma vila pequena, e aí tem esse violinista, e a gente sabe que no universo de Lovecraft, quando um portal é aberto, a merda agarra, né? Pois é.
Sabe que filme que fala sobre essa questão de música como abertura de portais e tal? Foi agora, esse recente Pecadores. Chegasse a ver ele? Sim, claro, a gente comentou dele no episódio de Vampiros, né? Esse Então, filme é Pecadores maravilhoso. é isso. Pecadores tem isso. O cara lá, ele consegue falar com seus ancestrais, com o futuro, quando ele toca, entende? Então, isso é muito inspirado nessa questão do Eric Zahn. Essa ideia de um músico que as notas musicais podem abrir portais, romper as barreiras dimensionais. É muito legal essa história, é muito boa. Você tá falando aí de influência musical? Putz, se eu for falar de influências na música da obra do Lovecraft Kidd, não vou ficar... É um outro episódio. Ah, sim, Metallica, tudo. Tem Putz, muito... exato. Eu não posso deixar de citar duas músicas aqui que pra mim representam muito bem isso aí que a gente tá falando. Que é o Call of Cthulhu, do Metallica, que é um instrumental. Muito bom. Mas tem uma música do Metallica pra mim que ela é perfeita e ela descreve exatamente o universo do Lovecraft. Quem não sabia que essa música é baseada nas obras do Lovecraft, pega, escuta e presta atenção na letra, que é a The Thing That Should Not Be, que é a coisa que não deveria existir. Você conhece essa música? Não conheço, vou atrás do Metallica. Putz, é do Master of Puppets. Essa música é maravilhosa, cara. E você pega a letra dela, tá lá, ó. Mensageiro do medo avistado, decepção negra mata a luz, criança híbrida olhando o mar, reze ao pai vagando livre, maldito destamido, insanidade. Ele observa espreitando por debaixo do mar. Cara, caraca, é o puro suco do Lovecraft. Puro suco de Lovecraft. Os ouvintes devem estar notando um padrão, né? Coisas são muito anfíbias pro Lovecraft, sim, né? Muito sim. do mar, muita coisa. Alguns estudiosos falam que ele teve uma alergia, ou ele odiava frutos do mar. E lá em Providence, que era a cidade dele, é uma cidade, um rio, né? Ela é uma cidade onde tem muitos frutos do mar, né? Então, parece que ele odiava tanto isso que todas as criaturas dele é cabeça de polvo. É trauma dele que ele colocou na trauma dele que ele transformou em monstros. Sim. Tudo é anfíbio, tudo é reptiliano. E não é, né? Porque as coisas dele têm alguma semelhança com réptil, com anfíbio e tal, mas ele mesmo descreve assim que as coisas dele são tão surpreendentes, tão diferentes, tão assim que só o fato de um ser humano olhar para aquilo e não consegue entender, ele entra em loucura. Sim, a loucura é um tema recorrente, né, no material dele. A Sim. loucura é um tema recorrente, exatamente por conta disso, desse mundo, né, que ele cria e que a gente encontra coisas que a gente não tem explicação. E aí, quando a gente encontra essas coisas que não temos explicação, o nosso cérebro, a nossa cabeça não consegue assimilar, e aí a gente enlouquece. É o que eu te falei lá do Bloodborne, sacou? Você começa a ver coisas ali que você não via antes, e aquilo pra você é tão diferente, tão inexplicável, que você literalmente explode a cabeça. Exatamente. Então, assim, ó, é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Assim, eu sou um grande fã. Assim, não adianta. Eu entendo as críticas que existem do Lovecraft, não passo pano pra nenhuma delas, e nem digo, é uma coisa da época. Não, porque na época já era feio ser racista, né? Mas, tentando minimamente separar o autor da obra, o que ele produziu é impossível de não admirar. Sim, é igual você falou, a gente tem que tentar separar totalmente o autor, mas a obra dele, da vida pessoal. Não separa, tá? Eu entendo. Sim, eu sei que tem gente que não separa. Mas eu entendo. Eu também, mas julgar aquela carta de tipo, naquela época era normal. Igual você falou, não era tão normal assim. Mas eu procuro não ver esse lado aí, porque eu acho que o que ele criou ali, saca? Influenciou tanta gente e tem tanta coisa ali legal que ele criou, que eu acho que dá pra gente passar não me condene por isso, dá pra gente passar um paninho nessa parte e esquecer esse lado merda dele, entendeu? Sim, não há dúvidas, não há dúvidas. Mas eu ainda, assim, como eu falei, eu não critico quem não consegue separar, porque realmente é uma coisa muito feia, muito grave. Exato. E é algo que, na época, já era... feio de se fazer. Era feio, não era uma coisa assim, vou dar um exemplo. Questões de misoginia, né? Que é a questão de tratar a mulher de maneira diferente e tudo mais. Tu pegar um homem machista no início do século XX já era errado, mas se tu parar para analisar, nós tínhamos inclusive leis que não davam direitos de voto para as mulheres. Então, aquela pessoa média, aquele homem médio, homem não dos grandes centros, mas um homem aí do interior e tudo mais, tu consegue compreender porque talvez ele fosse machista, porque talvez ele fosse até preconceituoso, porque também tinha legislações que proibiam, principalmente nos Estados Unidos, né, questões de segregação e tudo mais. Embora
não é defensável, mas tu consegue Sim. compreender. Diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia, tu tem uma visão dessa, é uma visão extremamente retrógrada, não tem? Se o Lovecraft fosse nosso contemporâneo e que tivesse lançado essas obras hoje, provavelmente ele estava cancelado e não tinha feito o mínimo sucesso. Com toda certeza, porque realmente não teria justificativa, né, nos dias de hoje, nós termos uma visão assim. Por isso que a gente critica tanto esse pessoal que nos dias de hoje ainda defendem coisas retrógradas, ainda defendem. Cara, eu vejo assim, eu cresci assistindo, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, lia muito Monteiro Lobato, muito. E na minha cabeça ali, criança, eu não pegava as referências que demonstravam que ele era desculpa a palavra, um filho da puta racista do caralho. Eu também não tinha pegado. Hoje em dia, eu olho em retrospecto e falo, meu Deus, estava tudo lá. Tava tudo lá, assim, escancarado mesmo, e ele fazia questão de exaltar isso, saca? E, sinceramente, assim, eu gosto muito, fez parte da minha infância, mas eu tentei reler algumas coisas dele hoje em dia e eu não consegui. Justamente porque eu tenho essa visão ali, eu não consegui separar. Eu entendo. Não, e tu não tá errado. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, agora eu como editor, né? Ou tu não lança o material, não vou lançar porque eu quero fazer que essa pessoa seja esquecida, não vou lançar. Ou tu lança o material e diz, por mais que ele seja um escroto, é muito importante o que ele produziu, teve muito reflexo na cultura, etc. Faz uma nota explicando os erros, explicando os problemas, contextualizando, mas lança como estava no original. Uhum. Uma coisa que eu, particularmente, sou totalmente contra é a higienização dos textos. Sim. O que é isso que acontece? As pessoas relançam o Monteiro Lobato, mas tiram todas as frases racistas. Estão trocando as armas dos policiais por walkie-talkies. Eu acho isso errado. Porque isto é passar um pano para um racista. Exato. As pessoas têm que ler ele sabendo que ele era um racista. Exato. Entendeu? As pessoas têm que ler o Lovecraft entendendo que ele era racista e xenofóbico. Que tudo que era fora dos Estados Unidos, para ele, era aterrorizante. Então, assim, a gente tem que ler esses caras sabendo disso. Porque se tu tira as expressões, se tu limpa os textos deles, uma pessoa mais desavisada vai achar que o cara era ótimo. Não vai saber desse problema. Por isso que tem aquele ditado lá que artistas eu admiro, mas seus gostos eu não conheço. E é a frase mais certa que tem. É melhor você separar a obra do artista e é isso. Exato. Então, assim, são coisas que precisam ser feitas com cuidado para exatamente a gente não passar pano, né, cara, para esse tipo de gente. Mas beleza, já fizemos a nossa digressão, né? Vamos voltar aqui aos outros contos que estarão neste quadrinho maravilhoso. Lembrando que ele vai estar tanto no Catarse quanto na Amazon. No Catarse até o dia 5 de outubro, em pré-venda, e na Amazon até o lançamento e após o lançamento. Então, quem escutar esse episódio, não importa a data, consegue ou na Amazon ou no Catarse, link na descrição. Outro conto que vai ter, que é aquele que eu falei, que está lá no gabinete lá do Del Toro, da Netflix, que é O Modelo de Pickman. Este conto, ele é muito doido, cara, porque é o seguinte, são dois artistas que se reencontram e um desses artistas pinta coisas meio tenebrosas, cara, sabe? Uma coisa muito diferente da época. E começa a chamar atenção no meio artístico, né, essas pinturas dele. É esse que um amigo dele vai visitar ele lá e descobre coisas estranhas? Descobre que tem um negócio dentro de um poço. Sim. Que estava enterrada na casa dele. E aí ele começa a descobrir que essas coisas tenebrosas são meio que fotorrealistas. Exato. É muito bom o conto. O quadrinho ficou muito legal. E o episódio lá que nós estamos citando também é muito bom, tá? Eu tô lembrando do episódio. Eu não quis dar spoiler do episódio, mas eu tô lembrando justamente do episódio. É muito bom. Vale a pena ver, cara. Vale a pena ver. É muito legal mesmo. Outros 3 que nós vamos lançar nesse quadrinho são desenhados pelo Caimã Moreira, que é um grande artista,
E um deles, tu já falou, que é a Gravura da Casa Maldita. O outro é o Sob as Pirâmides e o outro é o Do Além. São 3 contos fantásticos, mas o Sob as Pirâmides eu quero parar um minutinho para falar. Ele é um conto escrito a 4 mãos, por encomenda, sabe de quem? Do Houdini. Do mágico? O mágico. Ué? O mágico encomendou, na época, pro Lovecraft, este conto, que é o Sob as Pirâmides. E o próprio Houdini é o protagonista da história. Caramba, esse aí eu não conhecia, não. Sim, sim. É muito legal o conto e é atribuído ao próprio Houdini, né? Uma espécie de coautoria, né? Então é algo entre o Lovecraft e o Houdini. Então é bem interessante mesmo e ele vai estar também nesse quadrinho. Mas tem uma trilogia que vai estar nele que é todas escritas pelo Romeu Martins, que é um grande escritor, o cara é premiado e tudo mais. É jornalista, foi ele que organizou o livro que nós lançamos há uns anos atrás, há um ano atrás, que foi o Contos Bizarros, que foi comemorando os 100 anos daquela revista Weird Tales, que é onde surgiu o Lovecraft, onde surgiu o Robert Howard, né? Ô Douglas, inclusive, eu já te cantei a bola várias vezes pra gente falar sobre esse livro aqui, desses Weird Tales, que esse livro é muito bom. É muito bom, cara. Eu te mandei, né? Sim, é por isso que eu tô falando. Eu li ele e eu pirei. Eu queria muito. Nós vamos marcar um dia pra gente falar sobre ele. Tem o outro também que é o. Contos Insólitos? Contos Insólitos, isso. A gente podia fazer uma dobradinha ali dos dois, que os dois têm histórias ótimas, cara. Muito boas. Muito boas. Tem mesmo. E essa trilogia, né, que o Romeu escreveu, uma é o Fera na Caverna. O Fera na Caverna é inspirado num artigo que o Lovecraft leu na época, onde eles descobriram que tinha uma caverna, parece que uma pessoa vivia lá, ou se acreditava que uma criatura vivia lá, e ele fez um conto incrível, onde uma pessoa se perde na caverna e ela não enxerga nada. Então é tudo no escuro, por isso que o nome do quadrinho é Fera na Caverna, porque ele começa a escutar rugidos. Eita. Dentro da caverna. E aí ele tenta fugir, aí ele se confronta com essa criatura, é um conto curto. O quadrinho ficou muito bom, foi desenhado pelo Gerson Lima, e eu não vou contar pra vocês quem é essa criatura, o que é essa criatura, aí vocês vão ter que descobrir no quadrinho, mas é uma grande surpresa a Fera da Caverna. Quem é essa fera? É bom, cara, é muito bom. Cara, nessa mesma pegada aí, desse conto que você falou aí que vai estar no quadrinho, eu vou novamente aqui puxar o cinema. Eu não sei se você já assistiu um filme que chama Aniquilação. Sim, a Aniquilação, ela é inspirada na Cor que Caiu do Espaço. É, exato. E essa mesma coisa que alguma coisa caiu lá, eles não sabem o que é, e eles vão tentar investigar aquilo. Cara, o filme é simplesmente foda. Sim. Eu tô tentando, é a Natalie Portman, lembrei o nome da atriz. Que fez. O filme é muito Cor que Caiu do Espaço, ele é inspirado na Cor que Caiu do Espaço, porque que aí é outro conto que vai estar no quadrinho, e esse é um conto colorido, só que é colorido apenas na cor que caiu do espaço. Apenas na cor que está invadindo a fazenda. Uhum. A história toda é preto e branco, mas vários pontos tem essa cor vibrante que é a cor que caiu do espaço. Que é, na verdade, uma criatura ou um artefato, é alguma coisa alienígena que cai numa fazenda e ela começa a misturar as coisas. Ela começa exatamente o plot da Aniquilação. Os seres, ela começa a contaminar a água, a terra, os bichos começam a se tornar meio monstruosos, começa a ter cachorro misturado com vespa, e tem uma parte pesadíssima nessa história, que foi muito bem adaptado no filme lá do Nicolas Cage, onde a criança começa a fundir com a mãe, voltando pro útero da mãe. Pô, esse é na Cor que Caiu do Espaço, do Nicolas Cage? Esse é na Cor que Caiu do Espaço. Eu não vi esse filme ainda, não vi. É bom, cara, é bom, o Nicolas Cage tá ótimo nesse filme. Cara, na Aniquilação tem uma parte também que, putz, me chamou muita atenção, que é, eu não vou dar spoiler não, que é a parte do urso, você lembra? O urso que replica o grito de morte do cara? Caralho, velho, aquilo ficou... Que coisa horrível de assistir, cara. Cara, é simplesmente foda aquilo, é muito bom, muito bom. O outro conto que nós vamos ter que, digamos, é o último, né, é o Ar Frio. O Ar Frio, ele se passa em Nova York, que retrata um período que o Lovecraft havia se casado e se mudado para Nova York. E lá ele sofreu horrores. Imagina, Nova York, uma cidade extremamente cosmopolita, com gente de tudo que é lugar do mundo. Ele é uma pessoa racista e xenofóbica. Ele estava pirando lá, vendo latinos, vendo
pessoas orientais, pessoas pretas, pessoas todas as etnias e raça. Ele tava lá pirando, e ele era um cara extremamente estranho, né? Tanto que ele não durou muito lá. E aí ele criou alguns contos muito bons, como O Ar Frio, por causa dessa experiência que ele teve muito ruim lá. E no Ar Frio, nós vamos estar falando de algo que hoje em dia a gente está tentando ainda estudar, que é a criogenia, praticamente. E é muito legal que, uma curiosidade, o personagem lá, o cientista, que é do Ar Frio, desse conto, ele foi a inspiração que o Bill Finger, o criador lá do Batman, junto com o Bob Kane, criou o personagem do Senhor Frio. Sabe o Senhor Frio? É por causa dele? É por causa desse conto? Por causa dele, por causa do conto do Ar Frio do Lovecraft. Caramba, só pra lembrar, a cidade lá do Lovecraft, nós temos Arkham, certo? Sim. Arkham é o nome do hospício do Batman. É o Asilo Arkham. É em homenagem também. Pois é, inclusive, acho que algumas pessoas, eu não vou saber agora se foram amigos dele ou o que foram, reuniram esses contos dele para serem publicados e o nome da editora era Arkham Editora, alguma coisa assim. Deve ser. E assim, tudo os criadores do Batman, mais o Bill Finger, eram, na verdade, grandes fãs, né, do Lovecraft. Então, por isso que tem essas matérias lá, tem esses materiais lá. Isso. Aqui, ó, puxando pelo Google, aqui, ó, Google salva. Foi em 37, dois amigos, eles se juntaram ali para publicar os contos do Lovecraft e criaram a editora Arkham House. Olha só, cara, que legal. Pois é. Cara, eu não sabia que o Asilo Arkham do Batman era por causa do Lovecraft. É aquilo que nós falamos no nosso episódio lá do Horror Cósmico do Lovecraft. É tanta referência em várias mídias, em várias obras que você nem imagina que tem a mão dele. Sim. Cara, é material incrível, cara. Tem muita coisa boa. E o que é legal é que nós fizemos, né, este material agora exatamente adaptando esses quadrinhos, né, cara? Adaptando essas histórias, na verdade. Então, assim, a gente adaptou esse material todo, né? E estamos transformando em quadrinho. Vai ficar um quadrinho parrudo, bonitão mesmo, de não só ter na estante, mas como também para ler. E tenho certeza que os ouvintes vão amar esse projeto, sabe? E quem não conhece nada de Lovecraft, é uma porta de entrada, né? Quadrinho é muito gostoso de ler, né? Ele é mais resumido, tem uma narrativa imagética que acaba se tornando melhor para compreender e tudo mais. E aí, quem quiser ampliar a experiência, vai para os livros. E quem conhece os livros vai adorar ver a representação na visão de um artista daquilo que ele leu. É até bom que você falou aí, quem não conhece a obra dele, pegar essa HQ pra poder conhecer e tal. Quando começar a ler, vai pegar referência com tanto de coisa que já assistiu, que já leu, que já viu, e não sabia que era do Lovecraft. Exato. E o que é legal é que todos os nossos quadrinhos, nós vamos ter, após cada um desses quadrinhos, um texto escrito pelo Romeu Martins, que é esse pesquisador que eu falei para vocês, onde ele vai falar sobre em que ano saiu aquela história, quais são as curiosidades daquela história, qual é o roteiro dela, qual é a diferença do quadrinho pro conto, entende? Ele vai fazer textos para cada um dos contos do quadrinho para poder o leitor ampliar um pouco mais o conhecimento, ficar curioso para saber outras informações. Então, assim, é um quadrinho que vai ser bem completo, sabe? Vai ser uma experiência... a ideia nossa é fazer uma experiência sensorial para os leitores. O leitor lê a história, se aprofunda da onde ela veio e acaba conhecendo esse universo que é tão rico. Perfeito. Cara, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, já que para não ficar até cansativo o episódio, vamos falar do último conto que nós vamos adaptar, né? Que é O Chamado de Cthulhu. Esse é clássico. Esse aí não podia faltar. Eu acho que 99% das pessoas que conhecem Lovecraft conhecem essa história, esse conto. É o mais famoso. E assim, né? Quem quer saber a história do Chamado de Cthulhu, tem um filme que praticamente refez o Chamado de Cthulhu, ou parte da ideia do Chamado de Cthulhu, que é aquele do John Carpenter, né? O The Thing. A coisa, putz, da criatura que é no ático. É exatamente a mesma história. Caralho, aquele filme é foda demais, velho. A história é a mesma. Se descobre uma coisa no Ártico e pronto, dá merda, entendeu? Só que aí, qual é a ideia da história que a gente vai publicar?
a gente não vai lançar necessariamente o Chamado de Cthulhu, porque é uma história bastante conhecida e nos textos do Romeu ele vai explicar o chamado e tal, a pessoa entender. Nós vamos fazer, na verdade, uma história que o Danilo Beirute, que é esse quadrinista que eu falei pra vocês que já publicou pra Marvel, pra DC, o cara é um monstro. Ele fez o quê? Ele fez a história do Chamado de Cthulhu na visão das criaturas. Putz, é um ponto de vista totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o que ele fez? Ele pega as criaturas e como é que elas chegaram lá? Como é que elas viram? Como é que elas se relacionaram naquela pegada? Então, é um conto muito instigante, muito bom, e foi feito pelo Danilo Beirute, que é um desenhista monstruoso, cara. O cara é um monstro, cara. Vocês vão amar as artes. No link que a gente deixou aqui, né, do Catarse e da Amazon, tem várias artes, e uma delas é a do Danilo Beirute. Ô Douglas, e aproveitando aqui, aconselhar as pessoas que gostam de Lovecraft, gostam desse assunto e querem se aprofundar, a Tábula também tem, que você até mandou pra mim, que é fantástico. É por isso que eu tô assim, na fissura desse livro, dessa HQ nova, você mandou pra mim sobre a Sombra de Lovecraft, que é uma HQ foda também, que, putz, explora muito bem as obras dele ali. Ela adapta 3 contos pro quadrinho. Ela é toda desenhada pelo Beto Horn, que é um quadrinista maravilhoso. Então, na campanha do Catarse, tem a opção de vocês adquirirem esta obra, né, com um descontão. Eu acho que tá com 60% de desconto. Aí, pronto. É a oportunidade perfeita, cara. Não deixa de pegar, porque é muito bom. E é uma HQ grande. É uma HQ bem grande. Então tem muito material ali pra vocês darem uma lida, sacou? Vocês vão gostar demais. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje nós falamos da Biblioteca Macabra de Lovecraft, essa HQ aí foda. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas essa HQ foda que a Tábula tá preparando aí. E novamente, vocês gostam desse assunto? Vão fazer a pré-venda, vão fazer a compra agora desse livro? Peguem lá sobre a Sombra de Lovecraft, que é muito bom também. E eu acho que é a coleção perfeita pra fechar. Douglas, valeu demais sua presença aqui de novo, meu amigo. Tamo junto. E você já pode ficar preparado aí que você vai voltar aqui pra gente falar do Age Tales lá, tá? Que eu quero muito falar daquelas histórias lá. Que, cara, eu lendo aquele livro, esse Age Tales, me lembrou muito a série Além da Imaginação, ou Amazing Stories antigamente, que é na mesma pegada. Nele. É que, na verdade, tudo isso é inspirado neste Weird Tales. Weird Tales foi a primeira revista a publicar esses autores que faziam essas histórias com fantasia, ficção, terror, tudo misturado, tá ligado? É, e é sempre aquelas histórias assim que no final tem aquele plot twist que explode a cabeça, que eu amo, cara, eu adoro isso. E obriga a explicar de onde veio. Exato. Então, eu vou deixar também o link da Age Tales pra vocês aí. Eu vou recomendar a Tábula inteira. Vocês pegarem porque vale a pena. Vale muito a pena. Então, vai estar tudo na descrição do episódio, bonitinho pra vocês. Douglas, o espaço é seu. Se quiser mandar algum recado pro pessoal que tá escutando, fique à vontade, meu amigo. Gente, assim, ó, primeiro, obrigado, né, PH, pelo espaço que você liberou aí pra nossa editora. Obrigado mesmo. Gente, fica a dica. É um quadrinho maravilhoso. Ele e outros produtos da editora Tábula estão todos disponíveis na Amazon. É só colocar a editora Tábula na Amazon que vai aparecer tudo que a gente tem. Mas se quiserem pesquisar especificamente esse, é só colocar Biblioteca Lovecraft ou clicar aqui no link, né? Então, independente de quando você estiver escutando este episódio, na Amazon vocês acham. Porém, se vocês conseguirem adquirir ele até o dia 5 de outubro de 2025, via Catarse, que tá o link aqui na descrição, vocês vão adquirir com 40% de desconto. Além de uma série de outros brindes. Vai ter adesivo, print, postal, um monte de mimos. Tem camiseta, tem chaveiro. Cara, pra quem ama Lovecraft, tem um monte de opções. Tem até um certificado da Universidade Miskatonic. E sempre emoldurar e pôr na parede. Exato. A gente vai mandar com o teu nome. Então tem muitas opções, Tá certo, então. Eu vou deixar tudo que nós falamos aqui na descrição do episódio. Vocês podem correr lá que os links para todos esses livros vão estar lá. E, novamente, eu sempre falo disso aqui quando a gente fala de livros que estão sendo lançados. Não deixe para a última hora.
De repente, vocês estão escutando isso depois, vão querer comprar, às vezes já esgotou e sabe-se lá quando vai ter uma reedição. Então, não perca a oportunidade. E dá um toque para todo mundo também que o nosso site, o acredite se quiser podcast.com.br, já está no ar. Não apoiem mais o podcast pelo Patreon ou pelo Apoia-se. Façam pelo nosso site. Entrando no nosso site, vocês têm acesso a todos os nossos episódios para download no seu celular, sem propaganda da Spotify, sem nada, limpinho lá. E detalhe, com sonorização diferente do Spotify, tá? O Spotify barra ali por causa de direitos autorais, mas lá, como é no site, é fechado para os nossos assinantes, eu posso ficar à vontade. Então, os episódios estão bem, assim, como é que eu posso dizer? Do jeito que eu imaginei que eles ficariam, sem o Spotify metendo o bedelho. Então, acessem por lá e vai ter a nossa loja também. A loja não inaugurou ainda, mas ela deve estar para inaugurar por esses dias agora. Mas o site já está todo funcional. Tem os episódios para apoiadores lá. E todo mundo que virar assinante pelo site vai concorrer a sorteios mensais de livros, canecas, bustos de alienígenas, estátuas, camisas. Então fiquem de olho, corram lá e deem essa moral pra gente. Lembrando também que quando você acessar o nosso site e virar assinante, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Então vai lá e vem trocar uma ideia aqui com a gente, beleza? Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias incompreensíveis e de explodir cabeça. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Big Boss? Acredite, se quiser.